Boa noite, pessoal. Finalmente chegou o dia. Nós estamos aqui estreando uma série de pequenas lives que a gente chamou de Professoras Freirianas. O objetivo dessas lives seria a gente discutir problemas contemporâneos à luz da leitura de mundo de Paulo Freire. Peço inicialmente desculpas pelo pequeno atraso, estamos todos aprendendo, né, com essas novas tecnologias, está sendo assim um aprendizado incrível, mas eu vou chamar agora, deixa eu esquecer uma coisa, eu sou a professora Jane Ria, para quem não me conhece, e as pessoas que vão apresentar essa live sou eu e a professora doutora Cleonice Fernandes. Eu vou chamá-la agora para que ela comece a apresentação do mestre Chassot, nosso convidado de honra. Olá. Boa noite, Cleo. Boa noite, Jane. Aqui em Cuiabá ainda é final de tarde. É verdade, é verdade. Tudo bem com você, querida amiga? Tudo. Um pouco assim ansiosa, né? Porque estamos todos nos reinventando, né? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, a Jane está aí toda modesta, mas ela que teve essa ideia, né? Nós começamos brincando, fazendo um artigo no início da quarentena, de uma revista que vai fazer uma homenagem ao grande mestre Paulo Freire, e desse diálogo nós tecemos um artigo como se fosse nós costuramos como se fosse uma roda de conversa, né? Bem inspirada no Paulo Freire, né, no mestre, inspirada no sentido dos círculos de cultura do Paulo Freire. E aí nós decidimos fazer, então, Professoras Freireando. E nós vamos ter aqui grandes nomes da educação nacional, pessoas conhecidas, inclusive, fora do país, como é o professor Ático Chassot, e nós vamos iniciar com ele, né? Então, a Jane toda modesta aí, mas ela, para mim, é uma grande inspiração e uma mulher fenomenal. Então, nós vamos estar aqui dando voz ao mestre, trazendo a discussão mestre Paulo Freire, trazendo a discussão desses contemporâneos com ele, fazendo essa costura, bem ao diálogo freiriano, bem à roda de conversa, bem aos círculos restaurativos, aos círculos de cultura. Então, hoje nós vamos falar com o mestre Chassot. Nós tivemos esses 2 minutinhos de atraso por conta da internet e estamos todos aprendendo. Mestre Chassot, Ático Chassot, né? Doutor Ático Chassot, ele é um gaúcho de nascimento, professor há 60 anos. Para mim foi uma grande inspiração. Eu o conheci já como professora do mestrado, em várias oportunidades que ele veio aqui em Cuiabá pela REAMEC, que é a Rede Amazônica de Ciências e Matemática, de Ensino de Ciências e Matemática, que leva mestrados e doutorados para o norte do país, norte e centro-oeste. E aí eu o conheci. Então, é uma pessoa que discute o que nós vamos começar falando hoje, que são as revoluções científicas. Então, esperamos, então, o nosso querido mestre Chassot. Bem-vindo. Olha, a minha situação continua a mesma. Eu não consigo start câmera. Não tem problema, professor. A gente está acostumado com isso. Eu acho que o nosso público também, embora é uma pena não vê-lo, mas podendo ouvi-lo, já estamos muito... E vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Então tá. Vou ficar sem câmera, então, não? Não tem problema, professor. Cleo, teu vídeo travou, a tua câmera travou. Professor? Então, Professor Chassot? Sim. A palavra é sua. Nós estamos tentando ver o que aconteceu com o vídeo da Cleo. Jane? Câmera. Oi? Sim. Voltou. Voltou. Olha, seja bem-vinda. Se travar outra vez, eu talvez tenha um pequeno problema com conexão, eu vou ficar sem imagem. Okay. Tá bem? Parece que o professor Chassot também caiu, não? Sim. Voltou? Ok. Então, enquanto ele não volta, eu vou apresentando os livros dele e enquanto a Jane conecta de novo com o professor Chassot. Ele está voltando. Nós estamos com algum probleminha aqui.
Estamos com algum problema, eu vou falando dos livros dele. Nós temos aqui A Ciência através dos Tempos, onde ele discute a evolução dos paradigmas científicos e que tira um pouco desse conceito que nós temos de neutralidade da ciência, né? A ciência está a serviço, e ele vai falar com muito mais propriedade sobre isso, né? Mas a ciência, ela é temporal. A ciência está também a serviço do poder dominante, a serviço do paradigma de sua época. Então, nós não podemos ter a ilusão, né, de que nós temos uma ciência neutra. Para quem é útil o ensino, também, do professor Chassot, para quem é útil o ensino, ele vai falar disso, né? Ele fala aqui de que outro ensino médio é possível, tá? E é uma leitura muito agradável, muito interessante. Ele também tem educação com ciência, ele faz um trocadilho aqui de consciente e de consciência, né? Então, uma educação consciente é possível também, né? Ele vai falar de biopirataria, ele vai falar de Inquisição, ele vai falar de Nietzsche, nesse livro que vai dizer o quanto a educação, e aí nos traz muito Paulo Freire, né? O quanto a educação o quanto a educação é libertadora, transformadora, e também quanto a educação ela é impregnada de um caráter ideológico, seja ele qual for, né? A educação também não é neutra. Eu recomendo que todos que estão nos ouvindo que assistam Escolarizando o Mundo, que é um vídeo documentário fantástico que fala desse poder da educação, que muitas vezes é utilizado como arma de dominação, foi utilizado na construção da escola, né, lá nos primórdios, Prússia, Inglaterra, como arma ideológica mesmo, né? Isso historicamente. Então, muito interessante. A professora Jane está tentando trazer o professor Chassot outra vez ali. Vamos ver. Na verdade, só um minutinho. Pois verdade, não. Ele está pedindo para entrar, mas ele coloca uma tela e eu não estou conseguindo entender bem. Vamos continuar a nossa conversa e tentar de outro jeito. A Isabela, que está nos ajudando com essa conexão, está conversando com ele. Talvez algum problema na conexão dele, não sabemos bem. Ok? Ok, muito bem. Vamos aqui, eu só vou terminar os 2 livros que eu tenho, ele tem outros, mas eu estou falando dos que eu tenho, né? Alfabetização Científica, Questões e Desafio para a Educação. Esse livro dele, toda a renda foi convertida para o MST, e ele vai falar de um tema que eu gosto muito, que é o seguinte, trazer essa ciência para a vida real, para o cotidiano dos nossos alunos, né? Por que a roupa seca no varal se nós dizemos que a água evapora a 100 graus? Então, como? Como que é isso, né? Como que é esse fenômeno, né? Como que o alimento se transforma em nutrição celular? Como que isso se dá no nosso corpo, né? Que fenômeno é esse que faz com que as marés aumentem quando a lua é cheia, né? Que não é nada de místico, que é física, como que isso acontece? Então, esse processo de alfabetização científica vai falar desta ciência viva, dessa ciência que deveria estar no nosso cotidiano, e não apenas para nós decorarmos e fazermos prova, né? E, por fim... Só um minutinho, querida. Só um minutinho. Diga. Nós continuamos naquela tentativa, e ele mandou dizer agora que ele está resolvendo algumas questões técnicas. Tá? Vou tentar adicionar ele mais uma vez, ok, mas só para o público ir sabendo, né, que nós estamos fazendo o possível e que não é uma questão de verdade, não é uma questão da nossa operação, mas é uma questão técnica mesmo, ok? Estou esperando ele pedir, né, e você falando aí, estava tão lindamente falando que eu fiquei com pena de interromper, mas é preciso dar uma satisfação ao pessoal. Com certeza. Que bom, Jane, eu fico contente. Muito bem. Então, nós estamos tentando aqui, ok? Ok. Ele não apareceu ainda. Pode continuar, se você quiser. Isso, vou ficar atenta aqui. Vou levantar a mão quando eu precisar, para você. Perfeito.
saber. Tá bom? Tranquilo, eu estou te vendo aqui, estou te olhando. Então, por fim, nós temos a ciência masculina. Eu gosto muito desse título provocativo dele, ele diz assim, a ciência masculina é, sim, senhora. Eu gosto muito eu vou colocar mais aqui na frente, eu gosto muito dessa provocação que ele faz, né? Muito, muito. Então, a ciência masculina, nós sabemos desde sempre, né? Sobretudo nós mulheres que estudamos, fizemos uma graduação, a gente estuda isso, que as mulheres de vários ramos passavam-se por homens, né? Para poder brilhar na ciência e não só na ciência. Ai, conseguimos! Deu, gente. Deu, professor. O senhor está conosco. Então, vamos começar. Ai, que bom, professor querido. Olha, eu já fiz propaganda dos seus livros e eu desconfio que foi uma estratégia sua para que eu apresentasse seus livros. É isso que eu estou achando. E a palavra é sua. E só vai se verificar se é verdade pelo número de compras que houver ao final. Muito bem, professor. A gente queria que o senhor falasse um pouco, primeiro do que o senhor quiser. A Jane estava lendo alguma coisa sua e ela disse o quanto que o senhor é freiriano. Eu disse, ele é freiriano e não sabe, e é modesto e humilde. Queria que o senhor falasse um pouco disso e um pouco das revoluções que o senhor chama das 5 revoluções científicas, mas fale no seu tempo, do seu jeito, e pode começar falando de si primeiro. Bom, então eu quero, por primeiro, dizer uma boa noite a cada uma e a cada um que estão nos vendo e ouvindo. Quer dizer que eu estou falando de Porto Alegre, onde choveu desde a madrugada, agora parou um pouquinho, e era uma chuva muito necessária, porque nós estávamos há muito tempo com uma estiagem. Bom, eu estou falando para 2 professoras que se dizem e são freirianas. Eu quero dizer o que eu me lembro do Paulo Freire. Bom, posso começar contando para vocês qual foi o primeiro livro dele que eu comprei. Foi aquele com Diálogos com Irachor. Foi o primeiro livro que eu conheci dele. Claro que eu sabia da existência dele antes, eu ouvi pessoalmente em 2 ou 3 oportunidades. Eu recordo de uma delas muito que um colega, ele veio falar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e estava hospedado num pequeno hotel ali perto da universidade, e um dos meus grandes amigos foi buscá-lo. Aí ele chegou, quando me encontrou, a vez seguinte, hoje, agora eu nunca mais vou lavar o meu carro. Eu digo, mas por quê? Porque eu transportei o Paulo Freire. Então, foi uma coisa muito fantástica. E uma outra coisa, na mesma direção de admiração e surpresa, eu quero contar-lhes que só depois das eleições, só depois daquele fatídico 28 de outubro de 2018, quando nós ficamos ali esperando o resultado da eleição do Acre, não podia terminar, ser dados os resultados do resto do Brasil, e aí vimos que perdemos, foi uma grande desilusão, e aí depois daquilo eu li que estava no plano de governo do presidente que eu considero um genocida, estava no plano de governo tirar o título de Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Quer dizer, colocar isso num plano de governo já traduz o quanto a coisa era insidiosa. E depois, quando saiu agora esse ministro que foi defenestrado, o Van Braun, ele realmente ele tinha horror a Paulo Freire, fazia de tudo contra, quer dizer, então essas coisas marcaram. É claro que eu sempre tive colegas ligados a Paulo Freire, e eu sempre dizia para os meus estudantes, principalmente para orientandos, achar que o Paulo Freire está ultrapassado é a mesma coisa que dizer que Marx está ultrapassado. Marx, Gramsci, Paulo Freire têm atualidades ainda hoje muito presentes em nossa sociedade. Eu acho que é isso que eu diria no começo. Eu também agradeço particularmente a
Cléo, por ter me convidado, e a professora Jane, que eu conheci ontem, vendo um vídeo, o primeiro vídeo da série. Eu também fui entrevistado pelo Sandro, irmão da Cléo, mas eu fiquei emocionado. E eu disse para a Cléo o seguinte: é bom a gente ver depoimentos como eu ouvi da Jane, para a gente ver quanto a gente faz pouco e quanto a gente ainda tem que fazer mais para se igualar ao trabalho que ela, no caso, faz. Essa é a minha 15ª live. Eu quero dizer que no dia 13 de maio eu fiz a primeira e eu não sabia nem o que era isso, live. Inclusive, fui olhar no dicionário e dizia que era um substantivo masculino. Então, eu não tinha feito uma live, mas um live. Mas depois eu fui falar um pouco no masculino e eu vi que não, ninguém mais dizia. E muito interessante. Então, eu faço a primeira na Universidade Federal do Cariri, no Ceará, a minha primeira live no dia 13 de maio. Eu digo que 13 de maio não é mais só a data da abolição da escravatura, nem a data da primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima, mas 13 de maio é o dia que eu estrei com as lives. E quando chegou no dia de São João, no dia 24 de junho, eu estava fazendo, então, a 14ª live dos 40 anos do curso de Química da Universidade de Passo Fundo. Então, hoje, com vocês, eu faço a 15ª, e ainda hoje de noite eu estarei em Toledo, fazendo, então, a 16ª, para encerrar esse primeiro semestre, que foi muito significativo para todos nós. Eu, morando em Porto Alegre, sou professor, visitante sênior da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifesp em Marabá. Eu vou a cada mês, uma semana para Marabá. Agora vejam, morar em Porto Alegre e trabalhar em Marabá, em termos de viagem, de tempo de viagem, leva quase mais tempo do que ir para a Europa, porque tem que se viajar de noite nessas pontas de linhas, etc. Então, esse ano, na primeira quinzena de março, eu fui mais uma vez a Marabá. Já tinha ido 11 vezes no ano anterior, fui mais uma vez a Marabá. Fui depois, quando voltei de Marabá, fui a Manaus, voltei de Manaus no dia 13 de maio, e no dia 17 de março, voltei no dia 13 de março, e no dia 17 de março eu vi que todas as minhas agendas, com várias viagens durante o ano, estavam todas arrebentadas. Então a gente diz, bom, talvez 17 de março, em abril a gente começa, não começamos nem em abril, nem em maio, não começamos em junho, vamos amanhã começar julho e vamos começar setembro e provavelmente ainda não vou. A hipótese mais otimista de todas é que haja alguma vacina. Talvez tem 200 universidades, centros de pesquisa trabalhando na vacina, talvez no começo de 2021 nós vamos ter a vacina, e aí vai terminar essa coisa que nós estamos vivendo agora. É uma experiência muito interessante. As lives estão me ajudando a sair de casa, porque eu estou agora já há 102 dias, saí uma vez de casa nesses 102 dias, moro sozinho, então vocês podem ver que essas lives que me levam a todo o Brasil são realmente muito, muito significativas. Eu acho que para uma introdução é o bastante. Eu não sei se talvez uma e outra de vocês, a Jane ou a Cléo, me façam mais algumas perguntas de ordem geral, e depois eu entro naquele assunto que vocês pediram das 5 revoluções, particularmente da 5ª, que é a mais sedutora. Mas eu antes estou disponível a alguma pergunta de vocês. Ok. Jane, você quer perguntar algo para o professor Chassot? Não, eu quero só agradecer, né, a disponibilidade dele, nos dar o presente da presença, né, que nos foi dado, né?
E me senti orgulhosa por o senhor ter ouvido a minha história, que é a história de muitas outras pessoas. A maioria dos meus amigos sabe, eu sou ex-aluna de EJA, entrei na escola aos 27 anos. Então, poder partilhar essa minha história foi uma oportunidade muito interessante para mim. Mas o sentimento é de gratidão por estar contando com a sua presença hoje nessa nossa estreia, né? E saber, eu acho que isso nos encanta muito, e saber e perceber que estamos todos desenvolvendo outras habilidades, outras formas de nos encontrarmos, né? Outras formas de partilha. Isso me deixa bastante feliz. Cleo. Isso, eu quero. Aqui o pessoal do chat está dizendo que o encontro está maravilhoso e a gente agradece. Nós sabemos que tem muitos amigos aqui nos ouvindo e vendo, e é uma honra, uma grande honra, esses amigos que nos impulsionam. E eu entendo muito o professor quando ele diz desta solidão menos solitária com as lives, né? O professor fala no seu blog livecização, né, professor Chassu? Então, a gente sabe disso, está muito bacana. Então, acho que o senhor já pode entrar no nosso tema, né? E aí a gente vai costurando com o mestre Paulo Freire também. Então tá, eu vou começar. Só ainda quero me reportar a uma pequena fala da Jane, quando ela diz que todos nós estamos nos reinventando, nos organizando com essa novidade. Foi uma coisa muito fantástica que aconteceu no Brasil no começo da segunda quinzena de março, no final da primeira quinzena de março, lá entre os dias 14 a 17. Essa data, dia 17 foi o dia de março, foi o dia que nós vimos se esboroar as nossas agendas se terminaram. E, ao mesmo tempo, todos os brasileiros foram declarados com expertise em educação remota. De repente, pais, irmãos mais velhos, avós, empregadas domésticas eram aquelas que estavam assessorando os seus filhos, os seus netos, os seus agregados em educação à distância. E passamos, inclusive, a ter que fazer temas. Eu recebi temas para fazer dos meus netos, que eu tive que dizer que não sei fazer isso. E era uma coisa fantástica. No 9º ano do ensino fundamental, uma questão de matemática, de geometria analítica. Eu fui professor de matemática do 3º ano do ensino médio, fiz geometria analítica na universidade e não soube responder. Teve uma outra situação muito original, em que era uma verdadeira charada. Quer dizer, eu não sei repetir de cor, mas eu chamo o caso dos barcos. Havia 3 cidadãos que tinham que atravessar para o outro lado e os seus pesos individuais davam, e como é que eu vou levar os 3 para o outro lado do rio, etc. Quer dizer, a escola usualmente não trabalha com essas coisas. Aliás, uma outra coisa muito singular nessa história tem uma escola que eu conheço, eu nem vou dizer o nome que não merece seja citada aqui, em que as crianças, a cada manhã, às 7 horas, têm que vestir o uniforme da escola para, em casa, assistir às aulas que os professores dão. Eu acho que isso é, no mínimo, uma palhaçada. Eu acho que, porque, vejam agora nesses frios, por que as crianças não podem ficar lá com o abrigo, com a roupinha quente delas? Não, tem que botar o uniforme da escola, etc., etc., para assistir. É mais ou menos uma palhaçada, como vai se fazer agora nos jogos de futebol. É outra coisa, é impressionante a doideira, parece que a coisa que está mais faltando aos brasileiros é o futebol. Eu e a maioria das pessoas não sentimos falta nenhuma, mas ele é chorado e é trazido jogos anteriores como se isso fosse uma coisa importante. Então, vão botar nos estádios bonecos do tamanho natural, vão botar vaias e vão botar aplausos para os jogadores fazer o circo que eles têm lá para fazer. Quer dizer, então,
estão se fazendo coisas impressionantes. Então, como eu digo, domingo passado eu recebi uma questão muito original, que eu acho que eu gastei meia manhã para responder uma pergunta de um dos meus netos. Qual eram os hábitos religiosos do seu avô? Tinha que responder. Quer dizer, é uma coisa, inclusive, com uma invasão da privacidade. E, claro que uma criança, ele está no 5º ano do ensino fundamental, ele não tem ideia o que é invadir a privacidade, então tinha que falar. Mas eu me esmerei na minha resposta, e eu acho que eu respondi muito mais não para o meu neto, mas respondi para o professor do meu neto. Fiz questão, e é interessante que é uma escola religiosa, então tu também tem que ter o cuidado, porque depende do que tu diz, etc. Mas eu vou publicar, já estou fazendo um comercial aqui, eu vou publicar no blog da próxima semana essa história. Então, eu mais ou menos gostaria de ter comentado. Eu sempre gostaria de lembrar, me permito ainda ficar um pouco numa análise do Brasil, porque eu acho que isso é muito significativo. Nós, brasileiros, estamos vivendo simultaneamente 3 crises. A primeira é a crise pandêmica, a crise do vírus. E essa crise do vírus é uma coisa fantástica. Nem eu, nem vocês duas e nem as outras pessoas que estão me ouvindo, posso imaginar que cabe na cabeça de um alfinete 100 milhões deste vírus. Então, é uma coisa que nós não conseguimos imaginar quão pequeno isso é. E, então, isso é uma crise planetária que afeta a cada um dos habitantes do planeta. Ninguém pode dizer, em mim não pega nada. Pode pegar um pouco. Não estou falando da doença em si, mas, por exemplo, eu tenho vivido uma coisa que eu não me lembro antes, e já comentado com alguns colegas, nem sou tão original. Eu tenho sonhado como eu nunca sonhei durante esse período. E sonhos bons e sonhos ruins, pesadelos e coisas boas. Quer dizer, então isso afeta a todos nós, afeta o nosso regime alimentar. Quantas pessoas engordaram demais esse período? Como é que são geridas essas coisas? Então, a gente perdeu a noção do tempo. Vocês se deram conta que nós não sabemos mais se é segunda ou se é terça, não tem diferença o fim de semana, não tem diferença os feriados. Quer dizer, isso tudo. Então, essa é a primeira crise, a crise planetária. E essa crise planetária é vista muito com ódio racial. Os chineses, os comunistas da China. Então, agora eles inventaram um outro vírus. Esse outro vírus ainda é pior, porque os chineses inventaram. Os chineses vão dominar o mundo com isso aí. Quer dizer, isso é uma coisa... Ouvi ainda hoje de manhã numa emissora de rádio um jornalista completamente imbecil dizendo que isso é uma maneira dos chineses dominar o mundo, matando que eles querem matar todos nós. Quer dizer, isso aí é espalhar o ódio racial. E ainda são comunistas, então é pior ainda, né? Bom, então essa é uma crise planetária que todos nós vivemos. A segunda das 3 crises é a crise econômica. Não resta dúvida nenhuma que todos nós somos atingidos por essa crise econômica. E aí acontece uma coisa muito singular. Entre pobres e ricos, quem é que mais sofre com a crise econômica são os ricos. Por quê? Os pobres têm uma resiliência, eles são acostumados a, de repente, sobe uma passagem, custa mais caro. Agora, os ricos sofrem pela perda do capital. É muito impressionante tu enxergar nas grandes cidades os carrões fazendo carreata, pedindo para irem trabalhar. Eles querem trabalhar, quer dizer, eles querem não. Eles querem que os pobres vão trabalhar para o seu capital não se esboroar. Quer dizer, então, essa crise econômica é sofrida, principalmente é mais dolorosa para os ricos. E a gente tem que ficar com pena dos coitados de esborar. Esses dias, essa semana, quando o dono do Facebook referiu a perda de 2 bilhões de dólares num dia, a gente pode imaginar o que significa ele
sofrer, perder, ter 2 bilhões de dólares a menos. Quer dizer, então, é muito interessante. Terceira crise. E eu já antecipo para vocês que a terceira crise é a mais nefasta de todas, a crise política. O nosso grande problema em relação ao vírus é a falta de direção. Nós não sabemos, nós, povo, não sabemos mais o que tem que fazer, porque toda vez que fizemos uma coisa, o presidente genocida faz exatamente o contrário que tinha que fazer. Ainda nesse sábado, ele foi para uma cidade de Minas Gerais, sem máscara, agarrando crianças no colo, etc, etc. Quer dizer, ele é realmente um genocida. E isso é a pior. Se eu desse duas opções, e pense nas duas opções. Uma, morarmos num país republicano, onde tivéssemos um presidente da República ou uma presidente, modelito, por exemplo, Angela Merkel. Se Angela Merkel, uma química que faz dos melhores governos, fosse presidente do Brasil, uma alternativa. Outra alternativa, alguém que me garantia que eu ia passar completamente incólume sobre a crise do vírus. Qual é que eu esperaria? Qual é que eu escolheria? Eu queria escolher a Angela Merkel como presidente e não ter a certeza de não ser afetado, porque todos nós estamos sofrendo de uma maneira incrível com essa situação, como está acontecendo com todos nós. Então, essas três crises, a crise planetária, a crise econômica e a crise política, do qual o Brasil é o exemplo. E eu acho que nós, que somos ligados à área da educação, na crise política ainda sofremos mais. Tivemos, quando finalmente, depois de 14 meses, caiu o segundo ministro da Educação, parecia que nós estávamos finalmente absolvidos. E quando se anuncia o novo, eu e meio mundo festejamos muito. Imagine um negro doutor, imagine um negro doutor que é anti-olavista, imagine um negro doutor anti-olavista que saiu do ministério por causa do Van Trauber. Não podia ser melhor. Agora chegou a nossa vez. E aí, o que aconteceu? Todos nós sabemos. Então, essa é uma situação muito séria. Bom, mas já falei demais sobre essa preliminar. A pedido, então, um pouco sobre aquilo que eu chamo as 5 revoluções. Eu queria dizer que eu tinha preparado, e a Cleo chegou a ver, e está disponível para ela e para quem que ela quiser oferecer, um conjunto de slides, principalmente com datas, com as 5 revoluções. Eu não tenho nem direito a fazer cola aqui, porque a situação... Eu vou ver se talvez eu consiga... A situação aqui, eu não posso usar a minha cola aqui, mas então eu vou falar assim mesmo. Bom, eu quando faço alguma palestra, eu sempre... Professor, enquanto o senhor olha aí, só quero lhe contar que o fã-clube do Chassot está aqui presente, viu? Ah, é? Tem uma comadre, uma pessoa que eu estimo muito, Sandra Biju, que eu morei com ela quando trabalhamos em Timor-Leste, e o meu afilhado, ela dizendo que a escola dele pede para que vá de uniforme também. Ele também chama de farda, de uniforme para o colégio, mas ela disse, não, meu filho não vai usar uniforme na live, nas aulas remotas. E só para lhe contar isso, esse fato. E ela se negou ao filho ir de coisa. Diga. Cleo, professor, eu peço desculpas porque, na verdade, a gente até tentou uma forma de transmitir esses slides. Mas, como não é segredo de ninguém, eu estou me alfabetizando tecnologicamente e não tive condições... Tu e todos nós. É verdade,
É verdade. Então, até tentamos desesperadamente, mas pelo bem de uma transmissão mais adequada, achei por bem não transmitir, porque era mais uma coisa que eu teria que me preocupar. Daí, a minha alternativa de cola também furou, porque se eu apresento os slides, eu não vou enxergar Tá na bom. tela. Bom, mas então, eu falo em 5 revoluções. Essas 5 revoluções começam no advento dos tempos modernos, no ocaso da Idade Média. Eu não sou historiador, a minha graduação é em Química, o meu mestrado é em Educação, o meu doutorado, que eu fiz já aposentado em Ciências Humanas, então eu não sou historiador. Mas se alguém me perguntasse o que mudou, quando é que termina a Idade Média e começa o tempo moderno? Nós temos várias respostas. A invenção da imprensa, a queda de Constantinopla, a descoberta da América, a reforma anglicana e outras mais, que descoberta do Brasil, se quiserem, mais ou menos nesse entorno. Mas eu tenho uma outra data, e esses dias eu tive numa live com um historiador, e eu dei a minha opinião, e ele ratificou e concordou. Para mim, a Idade Média termina e os tempos modernos começam com a Revolução Luterana, com a Reforma Luterana. Aquela data de 31 de outubro de 1517, quando Lutero afixa as 95 teses na capela do Castelo de Wittenberg, é talvez a data mais importante na história do Ocidente. Por quê? Com isso, Lutero não queria sair da Igreja Católica Romana, mas ele foi expulso da Igreja Católica Romana e funda, então, uma igreja reformada na Alemanha, que logo em seguida todos os países nórdicos, Suécia, Dinamarca, Noruega, etc., assumem, e tem outros reformadores, Lutero não é o único reformador, mas a coisa mais significativa é que a Igreja Católica perde uma hegemonia não apenas como um aparato religioso. A Igreja Católica Romana funcionava quase que como as Nações Unidas. Quem é que de nós não se lembra, por exemplo, no Tratado de Tordesilhas? No Tratado de Tordesilhas, o Papa diz quais serão as terras de Espanha e quais serão as terras de Portugal. Por que é o Papa? Porque o Papa é que diz de quem é. Por exemplo, quando entra o calendário gregoriano, o Papa decreta um novo calendário, suprimindo 10 dias do mês de outubro de 1583, 10 dias que não existem, do dia 5 ao dia 15 de outubro desse ano, não existe. Quer dizer, o Papa tem essa autoridade. É verdade que o calendário nem todos seguiram, alguns custaram mais, outros menos, mas eu quero mostrar, então, do quanto é significativo. Lutero faz uma coisa que é fantástica. Ele traduz toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, para o alemão. Essa Bíblia estava escrita, era a Vulgata, do século IV de São Jerônimo, portanto, ninguém mais conhecia latim, muito menos um latim do século IV, dê-se conta que nós estamos no século XVI. Então, Lutero vai aos portos, vai aos mercados, ver como é que é as melhores palavras. O idioma alemão se deve muito da sua existência a Lutero. E ele, então, traduz a Bíblia. Não só traduz a Bíblia, como traduz os hinos. Recordem que a Igreja Católica Romana continua com seus cultos em latim até o Vaticano II. O Vaticano II é 1961, 1965. Então, até lá, ainda os cultos são em latim. Eu não era alfabetizado e sabia responder as orações da missa em latim, porque a minha mãe queria que, quando o padre viesse à capela onde nós morássemos, o seu filho ajudasse missa. Então, eu sei responder coisa em latim. Claro, uma papagaiada, eu não sabia o que eu estava dizendo. Ônibus santos, você pode imaginar, santo andando de ônibus. Santos com corda, corações aos alto, não, santos puxando uma corda.
Então, essas coisas foi assim. Aliás, os padres também não entendiam. Eles liam papagadamente isso. Bom, mas então volta ao Lutero. Lutero traduz a Bíblia e traduz o Inário. Aí chega o pastor no culto e diz, canto número 43. E ele espera que todo mundo cante, e as pessoas não cantam, pegam até o manual, talvez até de cabeça para baixo, porque eram a maioria analfabetos. Ninguém lê a Bíblia, que Lutero traduziu, ninguém canta. Então, Lutero tem um ato genial. Ele funda, junto a cada igreja reformada, uma escola. E mais ainda, uma escola pública. Vocês vão me perguntar, mas antes de Lutero não havia escola? Bom, havia para os ricos, para os nobres, para os militares, para as ordens religiosas. Escola para o povo, 1517 com Lutero. Na verdade, até 518, custa um pouco, mas... Então, esse artefato cultural que nós conhecemos hoje, nós temos que agradecer a Lutero, a reforma luterana. E aí, duas coisas muito significativas. A universidade no século XII e a escola no XVI, e estou correto que a escola é 16 e a universidade é no 12, não preciso nem perguntar quem é que ia para a universidade do 12 ao 16, somente as elites, que não precisavam ir em escola pública. Bom, mas então, essas duas, a universidade e a escola, nascem na igreja, e como consequência, são dogmáticas como é a igreja. Uma das marcas da igreja é o dogmatismo. Eu recordaria para vocês a frase de David Hume. David Hume, um iluminista do século XVIII, um escocês, historiador e filósofo. Ele tem vários livros, um deles se chama História Natural das Religiões, e lá tem uma frase do David Hume que cabe eu dizer aqui agora. Se acreditamos que o fogo esquenta e a água refresca, é somente porque nos causa uma imensa angústia pensar diferente. Então, esta é a situação. A igreja, com seus dogmas, não me permite pensar diferente. Eu até acharia, olhem como ficaria mais simpático, Santíssima Trindade, 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, e a terceira pessoa, Deus a Filha. Era muito mais bonito que uma pomba, o Espírito Santo, que não sei, cuidado que eu posso ser excomungado, mas eu não posso propor uma deusa filha, porque eu não posso pensar diferente. A ortodoxia, o fundamentalismo me fazem isso. Então, nós estamos na virada do 19 para o 20, perdão, na virada da Idade Média para a Idade Moderna, mais ou menos eu coloco como meu marco, cada um escolhe o seu, o meu marco é 31 de outubro de 1517, com a Reforma Luterana. A Reforma Anglicana, em 1523, é muito significativa, porque a causa da Reforma Luterana é o rei Henrique VIII não consegue o divórcio, então ele tem uma situação muito simples. Em vez de pedir o divórcio para Roma, quem manda na Igreja Católica dos países anglicanos é o rei que escolhe o cardeal, que é o responsável, e não precisamos mais pedir licença para Roma. Então, vejo que sempre essa história do poder de Roma versus o resto. Bom, mas volto, então, eu começo. Das 5 revoluções, eu coloco a primeira lá no 16, século XVI, portanto, então lá no período da Reforma Protestante, eu queria chamar a atenção, é a Reforma Copernicana. E o nome primeiro da Reforma Copernicana é Nicolau Copérnico, um padre que tinha estudado na Itália, e ele foi para estudar medicina, realmente estudou medicina na Itália, mas o seu tutor, que não era burro, disse, olha, ao lado de ser médico, tu torna-te sacerdote, porque aí, quando tu voltar para a Polônia, tem a vida garantida na igreja. Ele volta na igreja, tem lá
um pequeno observatório astronômico na margem da sua igreja, no Rio Volga ali. Não tinha ainda telescópio, o telescópio vai ser um pouquinho depois, não tinha ainda telescópio, mas tem um livro que ele escreve da revolução do orbe terrestre. Esse livro ele dedica ao Papa Paulo IV para ter as costas protegidas pelo Papa. Ele leva quase 32 anos o livro pronto e publico, não publico, publico, não publico, publicou. Quando o Reticus, um luterano alemão, veio com o livro que ele tinha mandado imprimir em Roma, e na Alemanha veio com o livro, Copérnico morre na mesma hora. Ele tem um ataque de AVC, ele sabe o que o livro dele vai causar. E talvez a coisa mais importante é aquela que Lutero, a quem eu elogiei muito antes, vai dizer o que esse padrequinho polonês quer mudar a Bíblia. E é no livro de Josué que tem uma passagem que diz: Moisés e Arão rezaram, e o sol e a lua pararam, e nunca houve dia maior para que os filhos de Israel vencessem os seus inimigos. Bom, era isso que é o central. Se na Bíblia eu dissesse, em vez de o sol e a lua pararam, dissesse a terra e a lua pararam, estava tudo ganho. Mas se o sol e a lua pararam, era que o sol tinha movimento. E na proposta aristotélica ainda somos geocêntricos. Então, Copérnico, o nome que nos faz migrar do geocentrismo para o heliocentrismo. Lembrem-se que o geocentrismo é com Aristóteles, no século IV a.C., do calendário cristão. Então, nós temos no século XVI, isso significa 2000 anos, fomos geocêntricos para nos tornar depois heliocêntricos. Tem outros nomes muito importantes, tem Tycho Brahe, tem Kepler, tem Giordano Bruno, mas o nome seguinte muito importante é Galileu Galilei, e com Galileu Galilei nós já temos os telescópios, porque Galileu importa lentes dos holandeses e constrói telescópios. Essa construção de telescópio ele faz da primeira vez o uso econômico da ciência, e nesse uso econômico ele vende telescópio para o pessoal de Veneza, e eu gostaria de poder descontar muita coisa, mas eu tenho que ir um pouco rápido. Então, Galileu Galilei, o segundo grande nome, depois vocês poderiam botar principalmente Descartes, e podiam botar, junto com Descartes, Bacon, e o terceiro grande nome é Newton. Newton, em linguagem futebolística, diria, deu cifras definitivas ao marcador. Então, ele tem. Newton tem duas coisas que eu queria contar-lhes. Tem, primeiro, uma frase fantástica dele, que diz o seguinte: se eu conseguir enxergar tão longe, é porque eu me apoiei nos ombros de outros gigantes. Essa frase, para mim, tem duas coisas importantes. Primeiro, ela mostra a humildade. Eu olhei o que os outros fizeram e fui adiante, eu não comecei do zero. E a segunda coisa, como é que se faz ciência? Se faz ciência vendo aquilo que os outros já fizeram. Newton era tão importante que, quando ele morreu, se fez na Inglaterra um concurso público para escolher o epitáfio que ia no seu túmulo. E o Newton está enterrado na abadia de Westminster, perto do Rutherford, perto do Darwin, e lá a frase é: e a natureza jazia em trevas, e Deus disse, faça-se a luz, e nasceu Isaac Newton. Fantástico, eu acho isso comovente. Eu vou repetir: e a natureza jazia em trevas, e Deus disse, faça-se a luz, e nasceu Isaac Newton. Então, geocentrismo, heliocentrismo. Segunda revolução do século XVIII, Revolução Lavoisierana. O século XVIII é o século que nos encanta
por uma palavra, é o século do iluminismo. Kant tem uma boa definição desse iluminismo. Liberta-te daqueles que querem pensar por ti e pensa. Quer dizer, não deixa a igreja pensar por ti, não deixa o rei pensar por ti. Nos países, ainda muito recentemente, em vários países, tu tinhas que ter a religião do rei. O rei era católico, tu é católico. O rei é luterano, tu é luterano. Então, liberta-te daquele... O século XVIII tem essa marca. O século XVIII tem a construção, talvez, do maior monumento do conhecimento, a Enciclopédia Francesa. Poderíamos falar uma hora inteira ou mais só sobre a Enciclopédia Francesa, é algo fantasticamente bonito. E a segunda coisa importante do século XVIII é a Revolução Francesa, onde as três cores, o branco, o vermelho e o azul, têm três palavras que todos nós sonhamos ainda hoje: liberdade, fraternidade e igualdade. Essas três coisas são muito significativas. Porém, o que é, do ponto de vista científico, a Revolução Lavoisierana? A Revolução Lavoisierana, nós devemos a Lutero, perdão, olha o fanatismo por Lutero, o ato falho, a Lavoisier, que em 1789, o mesmo ano da Revolução Francesa, publica um livro, Traité Elementaire de Chimie. Nesse livro, qual é a grande modificação? Qual é o paradigma que se troca? Deixa de existir o flogisto para se falar em combustão. Se dizia antes de Lavoisier que um pedaço de papel queima, esse pedaço de papel queima porque esse papel contém flogisto. Então, perde o flogisto, fica cinza e sai calor. Essa pedra aqui não queima porque ela não tem flogisto. Lavoisier termina com o flogisto e, terminando com o flogisto, ele explica a combustão. E a grande sacação dele é reunir a combustão à respiração. Quando nós respiramos, nós queimamos hidrocarbonetos, absorvemos oxigênio e colocamos para fora CO2. A gente podia ficar também um grande tempo mostrando isso, mas essa é a revolução paradigmática do século XVIII. No século XIX, nós temos a mais complicada de todas. É a Revolução Darwiniana. Nós vamos resumi-la, assim como resumimos uma do geocentrismo para o heliocentrismo, do flogisto à combustão, essa é resumida da criação, do criacionismo ao evolucionismo. O trabalho fantástico de Darwin, e aí eu gostaria de poder lhes falar e contar-lhes um pouco, mas não vou fazer isso agora, dos 5 anos que ele passou no Beagle, de quando ele sai da Inglaterra, a sua primeira parada é no Brasil, mais precisamente na Bahia. Ele chega no Carnaval de 1536, se não, mais ou menos, 37. Então, ele chega lá no Carnaval e a grande surpresa dele é ver os negros açoitados no Pelourinho. Vejam que o Carnaval ainda não tinha sido a libertação da escravatura, nós estávamos em 37 e a escravatura foi em 88, né? Então, 1888. Então, essa é uma coisa do século XIX. Darwin depois passa um tempo no Rio de Janeiro, Terra do Fogo, Galápagos, etc. Tem coisas maravilhosas. Só as cartas que ele escreve para Emma, sua noiva, já valeria a pena uma boa discussão. Mas, então, Lutero, olha, segunda vez, isso aí tem uma explicação. Darwin. Não, os luteranos podiam, pelo menos, me ovacionar por esse sermão. Darwin, então, publica
o livro mais importante da história da humanidade ocidental, acerca da origem das espécies, em 1859. O livro se esgota a primeira edição se esgota no dia do lançamento. Pessoas compram e iam depois dos cultos, nos domingos, iam para a igreja, de um lado para os teatros, de um lado se sentavam os darwinistas e do outro lado os antidarwinistas, e Darwin foi execrado e outras coisas mais. Então, mas a coisa fundamental, a palavra-chave, evolucionismo. A palavra que nós deixamos, o criacionismo. Então, terminamos com o criacionismo e agora vamos falar em evolucionismo. Isso é fantástico, até pelas dificuldades que temos acerca das nossas origens. Pensar que uma vez nós fomos quadrúpedes, e aí depois, enquanto quadrúpedes, nós um dia fizemos uma fantástica descoberta. Descobrimos um ancestral nosso, talvez o avô ou a bisavô de todos nós aí, mais umas gerações, pega uma vara e com essa vara alcança um fruto mais alto de uma árvore. Talvez esse seja a descoberta mais importante da história da humanidade. Isso nos faz usar as patas dianteiras, em vez de nos apoiar no chão, segurar a vara e nos apoiar e enxergar lá mais alto. Isso é. E assim nós vamos evoluir. Então, poderíamos contar várias coisas, e vocês podem também imaginar das dificuldades que ainda tem hoje. Hoje, até nas universidades, se ressuscita uma coisa que se chama o design inteligente, e esse design inteligente, Richard Dawkins, que nasceu em 1941 no Quênia, e é talvez um dos maiores cientistas atuais, é mais darwinista que o próprio Darwin, diz que o design inteligente é um paletó curto e rasgado. Não explica nada, não tem nenhum convencimento, mas nós temos colegas na universidade, e eu não vou citar o nome porque não cabe me decliná-los, das universidades mais importantes que defendem o design inteligente. Então, estamos aí com a terceira revolução. Me permitam repetir-lhes: copernicana, geocentrismo, heliocentrismo; lavoisierana, flogisto, combustão; darwiniana, criacionismo, evolucionismo. Essas três são significativas. Tem uma quarta, no século XX, no século XX, a Revolução Freudiana. Freud faz uma modificação diferente que as três revoluções anteriores. Ele tem o consciente, mas associa o inconsciente, e esse inconsciente tem, então, ao mesmo tempo. Vejo que nas outras era uma seta simples, do, para. Aqui nós temos o consciente e o inconsciente antes existindo. E aí também a gente poderia fazer extensas discussões. Eu, no dia 23, fiz uma live sobre esse assunto numa escola de psicanalistas em Salvador. Claro que ali eu estava com muita dificuldade, não era a minha paróquia falar sobre isso, mas fui muito bem acolhido com as coisas que disse. Eu não vou poder entrar em grandes detalhes, mas Freud, eu podia falar no Joseph Brauer e outros que antecederam, mas em 1900 é publicado o livro dos sonhos, Interpretação dos Sonhos. Aliás, eu disse não com muita... Citei, mas não disse com muita convicção, que as 4 revoluções até aqui são marcadas por livros importantes. A Revolução Freudiana, a Revolução Copernicana, eu citei o livro do Copérnico a respeito dos mundos. Lavoisier tem um livro, Darwin tem um livro, Freud também tem a sua 4ª revolução, tem um livro. Essa é a revolução do século XX. Freud, quando apresentou principalmente o problema da existência
de sexualidade das crianças, ele chegou a ser cuspido na cara por gente que não aceitava a sua história. Ele tem um trabalho muito importante. As cartas do Freud para Marta, sua namorada, são uma preciosidade, eu gosto muito de lê-las, e tem essa situação. Freud morreu em 1939 em Londres, e morreu no mesmo ano daquele que agora fala para você. Então, eu tenho esse orgulho, não sei se é orgulho, mas pelo menos essa coincidência. Então, a data do Freud, eu não tenho dificuldade. O ano do Freud morreu, eu não tenho dificuldade de esquecer. Então, essas são as 4 revoluções. Eu acrescento, e eu acho que como sobremesa, uma 5ª revolução, a do século XXI, que é capa de um dos meus livros, eu não sei se tu chegasse a falar, é Das Disciplinas à Indisciplina. Eu mostro nessa 5ª revolução, e de novo eu vou ser superficial, que não existe nenhum fenômeno que seja somente químico, ou seja somente físico, ou seja somente biológico, ou somente geográfico ou filosófico. Qualquer conhecimento, ele é, a palavra que eu uso, indisciplinar. Eu nego a existência da disciplina. Eu não estou falando por transdisciplinar, que eu tiro as fronteiras, não. Eu sonhadoramente termino com a disciplina. Então, esse é o meu indisciplinar. Eu tenho 3 características para esse meu in. O primeiro indisciplinar é eu entrando dentro das outras disciplinas. Eu, digamos que sou químico, entro na física, entro na geografia, entro na história, entro na biologia com o meu conhecimento. Então, esse in de entrar. O segundo in é o in de trazer as outras disciplinas para mim. Quer dizer, eu pego a física, a química, a biologia, a história, a geografia e trago para dentro do meu conhecimento. Então, é o segundo sentido. Primeiro sentido, eu entro, segundo, eu trago. E o terceiro é o mais radical de todos, é a negação da disciplina. E a negação no seu conceito epistemológico, no seu conhecimento etimológico. O que é disciplina? A disciplina é o chicote, é o relho, é o azougue que as pessoas usam nas ordens religiosas para se tornarem submissos, para se tornarem disciplinados. Irmão, 5 chicotadas do lado direito e 5 chicotadas do lado esquerdo. Então, essa é a disciplina que a gente está negando. Então, essa é a proposta das disciplinas à indisciplina. Bom, eu não tenho possibilidade de entrar em grandes discussões aqui agora, porque já passam das 7 horas, eu tenho uma outra live às 20 horas e tenho que preparar algumas coisas, mas eu acho, de uma linha bem geral, eu respondi à pergunta das minhas 2 queridas professoras freirianas que me perguntaram acerca das 5 revoluções e, principalmente, que eu falasse um pouco mais dessa 5ª revolução, que talvez a gente um dia... Porque vejam que cada uma das 4 revoluções anteriores, isso aqui é significativo, as 4 revoluções anteriores, elas consagram a disciplinarização. Com a Revolução Copernicana, nasce a física moderna. A física começa com a Revolução Copernicana. A química, marcadamente, tem, no livro de Lavoisier, de 1789, Traité élémentaire de la chimie, Tratado Elementar de Química, a certidão de nascimento da química moderna. Lavoisier, a palavra-chave é explicar a combustão e o uso da balança. A terceira revolução, a revolução darwiniana, a biologia nasce com a
Claro que já existia biologia antes, já existia biologia com Aristóteles há 2.500 anos, mas a biologia como ciência ganha status com a Revolução Darwiniana. As ciências a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, etc., elas nascem com a Revolução Freudiana. Claro que a quinta revolução das disciplinas da indisciplina justamente é o caminho exatamente o contrário. Quando as outras criam disciplinas, nessa quinta disciplina, quinta revolução, se propõe o término das disciplinas. E aí tem discussões interessantes. Se eu pudesse deixar um tema para casa, eu deixaria o seguinte tema: por que não houve revolução científica no Oriente? E segunda pergunta, por que houve revolução científica no Ocidente? Essa é uma boa discussão, cada uma delas daria uma live. E outras coisas mais. Bom, eu tenho que ainda dizer uma coisa importante que eu me esqueci de fazer no começo, por causa que teve... Eu acho que a gente vai se ver ou não vai se ver, me atrapalhou. Eu, em todas as minhas lives, estou fazendo uma coisa que eu estou fazendo desde o começo do segundo semestre do ano passado. Eu tenho mostrado a Laudato Si, que é a encíclica do Papa Francisco, de 15 de junho de 2015, há 5 anos atrás, portanto. A Laudato Si é o melhor documento que eu conheço, e eu não pertenço à Igreja do Papa, não sou ligado a nenhuma dessas religiões. É o melhor documento que tem acerca do cuidado da casa comum. E a minha pergunta de encerramento é: o que nós vamos fazer para cuidar melhor dessa casa comum? O que nós vamos fazer para que possamos viver num país desarmado? Pátria amada Brasil, não pátria armada Brasil, como quer o presidente. E o que nós vamos fazer para sermos cada vez mais indisciplinados? E se pudesse dar apenas um conselho, o oposto, como eu trouxe uma coisa oposta à formação de disciplina, o oposto da coisa que eu muito ouvi dos meus pais quando eu era pequeno e quando era jovem. Meu filho, não seja curioso. Não seja curiosa, as minhas irmãs diziam. E hoje, então, meu conselho é sermos curiosos. E com tudo isso, o que nós vamos fazer para nós termos um mundo mais justo e mais igualitário, mais igual? É isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, professor Chassot. Eu gostaria de convidá-la para ficar mais uns 5 minutinhos conosco. Não, eu posso ficar mais uma meia hora. Ah, pronto. Então tá bem. E se o público estiver aí, tá tudo bem. Eu só quero registrar a presença de luteranos que lhe aplaudiram por repetir o Lutero tantas vezes, até nas revoluções que não lhe cabiam, porto-alegrenses do seu fã-clube e muitos elogios à sua fala, e gente do Brasil todo que está aí, nossos amigos, sobretudo. E eu queria dizer o seguinte, antes de passar para a Jane que vai fazer a costura hoje com Paulo Freire da sua fala. Eu só queria dizer que ouvi-lo é sempre muito agradável, né? Eu não vou passar a cola para a Jane, porque eu deveria passar, porque eu já sei por que não houve revolução científica no Oriente, porque eu já fui sua aluna, né? E eu lembro que na altura mexeu muitíssimo comigo, né? A história do Darwin também mexeu muito comigo, porque como afrodescendente que sou, né? Eu fui ler nos originais e falando sobre isso, né? Quando ele conta a passagem, a viagem de Galápagos, e ele fala, então, das atrocidades, né, que ele visitou aqui, viu no nosso país. Eu lembro do senhor dizendo assim, olha, o Brasil influiu na pesquisa de Darwin, eu me lembro disso, e isso me tocou profundamente. E né? É verdade.
Então, e a gente agradece muito a sua fala, e eu queria, antes de passar para a Jane, dizer o seguinte, que recentemente a gente viu uma notícia de que a Finlândia, que é considerada a maior educação, a melhor educação do mundo, né, com resultados incríveis do desenvolvimento dos estudantes, teria feito já a revolução que o senhor propõe no seu livro, né? Eu não trouxe o livro aqui porque está emprestado para uma aluna do mestrado, e eu não apresentei e deixei para o senhor falar dele. Mas da disciplina em disciplina, né? O senhor fala disso e a Finlândia, então, teria, teoricamente, terminado com as disciplinas. Aí, para preparar o encontro com o senhor hoje, eu fui buscar a notícia, e há um site oficial da Finlândia dizendo que eles negam a notícia do modo como foi colocada, mas eles já caminham desde 2016 para trabalhar com projetos, mas eles não finalizaram as disciplinas ainda, é um projeto futuro, mas eu até anotei aqui, eles estão trabalhando com práticas colaborativas, que o senhor disse há pouco, onde vários professores, então, trabalham simultaneamente com o projeto, né? E são projetos baseados em fenômenos. Então, eles têm a natureza, a vida real do estudante como motivação e fazem, então, essa visão que é muito mais do que interdisciplinar, né? É muito mais, é esse passo que o senhor fala. Mas eles ainda não aboliram as disciplinas. Ainda não. Copérnico levou 32 anos para publicar o seu livro. Com calma. Com calma, com calma. E Darwin, eu sei que levou um tempo grande também, né? Sim, então, ele tinha pesadelos durante a noite, que a Emma achava que ele ia ter uma coisa. E, bom, ele foi considerado, quase não deixaram ele ser enterrado na Abadia de Westminster por causa do seu livro. Isso. Então, é isso. Isso, e eu me lembro que ele é filho de pastor e genro de pastor, né, religioso. Não, ele estudou para ser pastor. Isso, exato. Ele estudou. Exato. Aí, junto com ele, contemporâneo dele, tem uma figura que eu gostaria de poder ter falado, do Malthus, que em 1798 publica... O Malthus era ministro da Igreja Anglicana. Isso. E Malthus publica em 1898 a primeira vez que há necessidade de controlar os nascimentos. Isso foi uma coisa fantástica. Ele mostra como a humanidade cresce em posição geométrica e os alimentos em aritmética. Um clérigo da Igreja Anglicana, em 1798, publica isso. Em 1968, o Papa Paulo VI publica exatamente na direção contrária ao Benevite, que aos casais católicos só são permitidos os métodos naturais de contracepção. Então, vocês veem como... Tá, eu ia dizer como a igreja está atrasada, mas é melhor não dizer. Ok. E eu lembro que na biografia do Darwin ele fala da influência de Malthus, né? Ele levou o livro do Malthus no Beagle. Isso mesmo. Então eu gostaria de passar para a Jane vai fazer um pouco essa costura, né, com Paulo Freire, no nosso atrevimento de imaginar o que Paulo Freire falaria sobre a revolução da indisciplina do mestre Chassot. Aqui nós estamos representando Paulo Freire, porque ele nos autorizou. Falamos em nome do nosso amor humilde e da nossa reverência ao grande mestre, né? Então, eu quero passar para a Jane, ela fez umas elucubrações aí muito interessantes, e eu gostaria depois de ouvir o professor Chassot também, e a gente depois vai finalizando. Jane. Antes da Jane, quero dizer para vocês duas, muito obrigado eu acho que é a primeira vez que eu falei sem muletas, eu não tinha... que interessante. PowerPoint, não tinha nada. Jane, quero te ouvir. Vou dizer que eu me encantei com ouvir a Jane num depoimento que ela deu de sua história de professor. Ela que devia estar aqui falando o tempo todo e não é. O senhor usou o seu maior instrumento, que é seu coração e sua alma,
sua cognição. O senhor usou essas muletas fantásticas, já nasceram com você. Mas, Jane, diga lá, Jane. Então, professor Cléo, na verdade, a costura com Paulo Freire, eu acho que ela se faz desde o início da nossa conversa, né? Esse desvelamento do mundo, essa leitura de mundo que a sua fala nos proporcionou, professor, ela é freiriana, né? De repente, toma conta de nós aquele maravilhamento, principalmente de pessoas. Eu, por exemplo, não tenho conhecimento histórico grande. Então, assim, de perceber a construção humana, né, de nossa história. Então, isso já é freiriano, né? E em relação às disciplinas, a sua revolução, a revolução que o senhor propõe e anuncia, a primeira vez que eu ouvi falar foi na sua última live, se não me engano, bem recente, depois que a Cleo já tinha convidado, já tinha pensado em convidar o senhor. E quando o senhor fala sobre essa revolução, eu como professora, eu vou usar um termo antigo, professora primária de anos iniciais, a primeira coisa que eu faço para entender qualquer conceito é trazer para o meu chão de escola. Eu só consigo compreender e aprofundar assim. Então, eu pensei, como seria uma revolução científica, uma revolução da indisciplina, né? Nesse contexto meu de alfabetização. E aí eu me dei conta que, pelo menos foi a percepção que eu tive, que a proposta freiriana de alfabetização, quando ela elege temas geradores, quando ela elege palavras geradoras, que são ressignificadas no contexto histórico, no contexto social, no contexto cultural, já existe ali, pelo menos de forma embrionária, vamos dizer assim, uma ruptura com a disciplina. Nós, como professores de anos iniciais, nós somos unidocentes, né? Trabalhamos com todas as disciplinas. Então, nós desenvolvemos isso quase que de uma forma intuitiva, essa facilidade de transitar. E com a proposta freiriana de um letramento crítico, de uma leitura de mundo, a mim me parece que eu, de uma forma, pelo menos, vamos dizer assim, apaixonada, pelo menos por amor, eu já pratico um pouquinho dessa sua revolução, viu? Foi a percepção que eu tive. Né? Eu acho que é uma quebra, uma ruptura. Quando eu trago uma palavra, por exemplo, né, martelo, e ressignifico aquela palavra para o meu educando alfabetizando. Né? Que aquele é o instrumento de trabalho, é o que ele usa para ganhar o pão. Eu tenho, em volta daquela palavra, todo um contexto de significação, desde a matemática, que é o que ele ganha, desde o local que ele trabalha, desde quando ele trabalha, desde como isso foi passado de pai para filho, quer dizer, uma série de significações que essa palavra assume e que nos permite trabalhar diferentes conhecimentos de diferentes disciplinas. Não sei se é uma viagem, mas é o que eu consigo perceber. Já é bom. Já é bom, né? Então, e é isso, então, professor. Então tá, foi uma alegria estar com vocês e aguardamos uma próxima. Aí nós vamos já estar mais instruídos e vamos poder dividir a tela e botar os slides. Isso. Prometo. Da próxima eu consigo. Olha, se for só slides para mostrar, ilustrar com a capa dos livros, ilustrar com as histórias que o senhor contou, com imagens, porque eu não senti falta de slide nenhum. Aliás, a minha imaginação foi aqui, eu fui enxergando tudo. E eu gostaria de encerrar dizendo assim, depois passo para vocês agradecerem a nossa plateia seleta aqui. Eu gostaria de encerrar dizendo o quanto foi impactante para mim quando fui sua aluna, e o senhor dizendo assim, os traumas, o senhor não usou a palavra hoje, os traumas que a humanidade passou. O primeiro trauma na Revolução Copernicana, meu Deus, afinal de contas, usando essa expressão, meu Deus, não é a Terra que é o centro do mundo, sequer haverá um centro do mundo. Né? Depois, o segundo trauma, né, da respiração, que nós íamos nos matando aos pouquinhos enquanto respiramos, né? E depois o trauma da evolução. Afinal, né, Deus não teria feito o mundo em 7 dias, né? Esse grande trauma que, afinal, de repente, somos descendentes dos primatas, dos macacos. Depois o trauma freudiano de dizer, meu Deus, afinal de contas, nós não temos esse domínio todo, ao inconsciente determinando nossas ações.
há algo dos nossos traumas, há algo de herança, na altura não tinha a palavra, mas herança epigenética, há algo que nos move de forma inconsciente. As mínimas escolhas que nós fazemos, e hoje tem inúmeras pesquisas de neurociência mostrando isso, né? Mínimas escolhas que fazemos a todo um conteúdo inconsciente aí. E depois, por fim, né, esse trauma aí que, afinal, a nossa escola pode ter estado equivocada há 500 anos, né? Haja visto os resultados que nós temos aí, né? Haja visto os resultados. Nós não estamos falando nenhuma novidade do quanto que muitos, inclusive, experimentos com professores que depois de formados já não recordam mais as disciplinas que não são a sua disciplina que leciona. Já o professor de história não lembra mais nada de matemática e o professor de geografia já não lembra mais nada de ciências, e por aí vamos, né, decorando coisas e sem muita utilidade, haja visto o momento que estamos vivendo agora de grande analfabetismo científico, né, de terraplanismo e etc. Então, eu encerraria agradecendo a presença de todos e convidando para o próximo Professoras Freireando, professora Jane, professora Cleonice, professora Cléo, daqui 15 dias, nessa mesma hora, nas terças-feiras. E gostaríamos de, se puder, contar com a presença do professor Chassot lá nos assistindo e mandando lá mensagens no chat, né? E eu passo a palavra para a Jane ou para o professor Chassot despedir. Só quero... Posso dizer uma coisa? Pode falar, professor. Por favor, por favor. Eu queria, já que não pude mostrar, dizer a minha página. Eu vou dizer devagar para www.professorchassot, uma palavra só, professorchassot.pro, não é com, .pro.br. Aí vocês terão acesso à minha página. Na minha página tem acesso ao blog. O blog é publicado já há 14 anos, sai todas as sextas-feiras de tarde, e tem uma livraria virtual também na minha página, onde vocês podem adquirir qualquer um desses 6 livros, e é remetido autografado para o endereço que estiverem interessados. Eu acho que, então, fiz até os comerciais agora no fim. Jane... Professor, muito obrigada mais uma vez. Agora, o senhor falando, eu vi que tem mais uma coisa para eu aprender, que é quando o senhor falar, quando alguém falar um site, eu posso fazer um banner. Mas não perdi tempo, não consegui aqui dizer. Se o senhor quiser me repetir, eu consigo, eu acho, escrever o banner aqui e publicar. Pode ser? Repetir a sua página, professor. Então tá. Então, uma boa noite para todos e até uma próxima. Daqui a 2 horas, não, 2 horas não, às 20 horas eu estarei em Toledo, falando nos 6 óculos para ver melhor o mundo, acessando óculos para ver o mundo. Todos convidados. Uma boa noite. Professor? Sim. Vou lançar agora o seu endereço aqui, tá bom? Por favor, eu não sei fazer isso. Vou lançar agora. Só um minutinho. Com a assistência da Isabela, eu acho que eu vou conseguir. Vamos agradecer a Isabela. Ô, Isa, um beijo, minha querida. Sim. Olha, a Isabela já colocou nos comentários, ok? Já está aparecendo lá no Face. Então, certo, tá. Isabela? Ok. Então, gente, muito obrigada, professor, mais uma vez. Obrigada pelo presente da sua presença. É só assim muito obrigado, eu. Até uma próxima. E até a próxima. Tchau, Cleo. Tchau, querida. Um beijão. Obrigada, Jane. Obrigada desse amor e dessa parceria. Beijo. Beijos. Até a próxima. Beijo a todos. Obrigada, Isabela. A Isabela que nos ajudou durante todo o tempo na operação aqui. Muito obrigada, Isabela Stersósimo, minha querida. Tchau, tchau.